nosso papel vai ser dividir aqueles 15 mil reais, dos quais 8 mil de aluguel, 4 mil de depreciação e 3 mil de encargos sociais, folha de pagamento. Então, aqui nós vimos que a área ocupada do almoxerifado 80 metros quadrados, 20%, montagem 50%, costura 60%, pintura 90 metros quadrados, em total 300 metros quadrados. Tá? Então, feito isso, o que nós temos que fazer aqui? Quanto que esse setor de almoxerifado tem, já vimos que tem 80 metros quadrados, mas se toda a estrutura da fábrica corresponde a 300 metros quadrados, quanto que esse 80 metros quadrados corresponde em relação ao total da fábrica? Isso, dividido por isso, 27%. Tá? Então, vamos achar a proporção de cada montante em relação ao seu total. 80 por 300 vai dar 27. 20 por 300, 7%, 17%, 20%, 30%. Tranquilo, gente, até agora? Isso já tínhamos feito em sala. Oi. O total excede 1%, não tem problema, não? Porque soma 101%. Porque aqui eu devo ter colocado arredondamento, mas se a gente dividir, ele não vai dar o valor certinho, tá? Aqui eu não devo ter observado, você bem observou aí, evidentemente, mas se a gente dividir 80 por 100, aliás, 80 por 300, vou fazer aqui 80 por 300, vai dar 26,66, tá? Então aqui eu arredondei para não ficar poluída a informação, mas dá 26,66, tá? Se eu dividir 20 por 300, vai dar 6,66. Então aqui eu fui colocando de forma arredondada, mas a sua observação é de extrema importância. Aqui tem que fechar em 100%. Porra, a senha desse cartão do Santander é 8472. Cuidado aí. Desliga o seu volume aí, gente. Desliga o áudio aí, por favor. Tira só o teu som, você está compartilhando informação importante com a gente aí. Bom, então aqui... Por favor. Só tenha cuidado de tirar o microfone aí, por favor, gente. Tá? Aí na hora que quiser falar, só acionar sem problema. Então, dessa forma, nós temos aqui total de 27%, vai dar 26, alguma coisa, que eu mencionei, o ideal é que a gente colocasse o valor correto, mas para não poluir aqui, eu fiz o arredondamento, mas não me preocupei, porque tem que fechar em 100%. Esse é o correto, tá, gente? O que você observou aí está corretíssimo. Então, aqui, 80%, 80 metros quadrados dividido por 300 vai dar 26 alguma coisa, 20 em relação a 300 vai dar 6, alguma coisa, e daí por diante, tá? Uma vez que eu tenha apurado esse valor aqui, isso aqui, qual a função dele? Se nós queremos dividir aqueles 8 mil reais, então vamos usar esses percentuais como forma de rateio desse valor aqui para cada um desses setores, tá? Então, agora vamos atribuir o valor de 27% ou 26 e pouco, 8 mil, tá? Esse percentual aqui em relação a 8 mil vai dar isso aqui. Isso em relação sobre isso aqui vai dar isso aqui. Esse percentual sobre o total, isso aqui, e assim por diante, tá? Então, nós dividimos os 8 mil reais. Tá, gente? Tranquilo até agora? Tranquilo. Feito anteriormente, né? Em sala de aula. Então, agora vamos fazer a depreciação. Do mesmo jeito. Temos 2 mil em relação a 30 mil, ele vai dar um percentual para a gente. 6 mil em relação a 30 mil e daí por diante. Uma vez que temos achado esses percentuais, vamos aplicar em cima de 4 mil que nós queremos dividir. Tá? Feito isso, nós temos esses valores aqui. Tá? Então, dividimos a cada um desses setores, um centro de custos, esses valores aqui. E a mesma coisa em relação à folha de pagamento. Se esse almoxerifado teve um gasto de 600, de um total de 9 mil, esse valor então corresponde a, em média, 7%, 9% e daí por diante.
Vamos fazer a mesma coisa, apurar esse valor aqui em cima dos 3.000, tá? Então, temos esses valores, nós dividimos o custo indireto aos setores, aos centros de custo, almoxarifado, corte, montagem, costura e pintura. Tá? Então, assim, daqueles 15.000, 2.600 veio para o almoxarifado, 1.600 para o corte, 2.000 para a montagem, 4.800 para a costura e para a pintura 4.000. Gente, está aí tranquilo? Posso passar aqui, gente? Professor, o aluguel entendi a primeira parte. Não, eu não entendi o que você perguntou aí. O aluguel, eu não entendi a primeira parte, esse 2.073, né? Não. Aluguel, O aluguel é 8.000 reais. 2.073. O aluguel é 8.000 reais. O valor total do aluguel. Como que nós vamos distribuir Correto. o aluguel para esses 5 centros de curso, esses setores, tá? Então, o que foi convencionado é dividir na proporção da área física. Quem usar um espaço maior, paga mais. Quem usar menos, um espaço menor, paga menos, na proporção do espaço físico utilizado. Então, aqui vimos que a fábrica ocupa um total de 300 metros quadrados. Então, esses 8.000 reais corresponde a um espaço, um aluguel de um espaço de 300 metros quadrados. Então, vamos dividir na proporção. 80 em relação a 300, 27%. Na verdade, dá 26 alguma coisa, né? 20 metros quadrados em relação a 300 vai dar quase 7%. 50 metros quadrados em relação a 300, 17%, 20% e 30%. Então, dividimos esses valores aqui em relação ao espaço total de utilização. Uma vez que achamos esses percentuais, aplicamos eles em cima de 8.000, o valor do aluguel. 27% de 8.000, R$2.000. 7% em relação a 8.000, isso aqui. 17% em relação a 8.000, isso aqui, e daí por diante, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Ok. E aqui fizemos a mesma coisa. 2.000 em relação a 30.000, 7%. 6.000 em relação a 30.000, 20%, e daí por diante. Definimos os percentuais de cada um, e importante que aqui dê sempre 100, tá? Então, isso em relação a 4.000, dá isso aqui. Isso em relação a 4.000, dá isso aqui. Isso em relação a 4.000, deu isso aqui. Isso aqui e aqui, deu isso aqui, tá? E aqui fizemos a mesma coisa. Dividimos cada valor pelo total, apuramos achamos um novo percentual que serão aplicados em cima de 3.000, o custo indireto de mão de obra, tá? Então, com isso, a gente vai dividir esse valor nesta proporção aqui. E nós achamos 200, 2.600 e daí por diante. E agora nós temos aqueles 15.000 totais, nós dividimos sendo 2.600 para o almoxarifado, 1.600 para o corte, 2.000 para a montagem, 4.800 para a costura e 4.000 para a pintura. Nós temos 3 produtos que nós vamos ver novamente adiante. Aquele produto que se transitou pelo almoxarifado, pelo corte, montagem, costura e pintura, eles receberão um pedaço de cada um desses valores aqui. Tá? Então, se tem algum produto que não transitou por esses setores, eles não arcarão com esses custos. Tá? A exemplo da cerâmica vitrificada que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, vamos lá. Dando prosseguimento, observe que esses valores estão lá, o que está aqui está lá no material de vocês. Tá? Então, aqui nós temos que alocar custo do departamento de costura que alcançaram 4.800. Então, aqui nós temos 600 horas. Tá? Então, número de horas sendo 10 horas para o corte, 60 para a montagem, costura 40 e por diante, totalizamos 600 horas. Tá? Então, aqui nós temos que 100 horas para o corte, dessas 600 horas, então 100 foram dedicadas à produção de boné, 200 de boina, 300 de viseira. Dessas 600 horas do setor de montagem, 450 horas foram dedicadas ao boné, 100 à boina e 50 à viseira. A costura e pintura é a mesma coisa. Então, aqui nós estamos evidenciando um total de 600 horas,
tivemos essa divisão aqui, tá? Quantas horas foram dedicadas de cada setor, cada departamento e a cada produto, tá? Bom, em seguida, agora temos essa tabela que está um pouquinho mais extensa aqui, tá? Vamos ver. Aqui nós temos aqueles custos indiretos que nós apuramos agora há pouquinho, para aqueles 5 departamentos. Vamos xerifar 2.600, corte 1.000, que aqui nós totalizamos, dividimos aqueles 15.000, tá? Então aqui eu só transcrevi aqui nessa coluna aqueles 15.000 que nós dividimos agora há pouco, tá? Então temos almoxerifado 2.600, corte 1.600, 2.000 montagem, 4.800 costura, pintura 4.000, boné, temos aqui o custo que já tinha sido indicado anteriormente, R$12.000, custo direto, 6.000, boina, viseira, R$2.000. Então aqui nós temos toda a estrutura de custos nesse momento, tá? O que nós vamos ver aqui? Nós vimos agora há pouco que critérios de divisão dos gastos do almoxerifado serão proporcionais às horas trabalhadas. Tá? Está aí no material de vocês. Então, nós vimos 10, 60, 40, aquela distribuição que vimos agora há pouco. Tá? Então, se temos essa distribuição, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 10 horas em relação a 600, dá 167. 60 horas em relação ao total de 600, vai dar 10%. 40, 6,67, 5% e daí por diante. Então, temos um total de 100%. O que nós queremos fazer? Nós queremos dividir esse valor do almoxerifado com os demais setores. Tá? Então, eles serão divididos na proporção das horas trabalhadas. Então, nós vamos distribuir esse valor aqui nesta proporção que está aqui embaixo. Tá? Então, como seria isso aqui? 167 de 2.600 vai dar 43,33. Isso aqui, em relação a 2.600, 43,33. Isso aqui, em relação a 2.600, 260. Isso aqui, em relação a 2.600, 173,33 e daí por diante. Tá? Então, primeiramente, nós dividimos o total de horas de cada setor pelo total de horas do período, achamos esses percentuais e aplicamos em cima do que nós queremos dividir. Tá? Até aqui tranquilo, gente? Hein, pessoal? Tranquilo? Agora me deu uma emboladazinha aí. É por isso que eu dei a paradinha, eu preparei o material desse jeito para que a gente possa acompanhar. Quando tem muito número, dificulta. Então, qual é a nossa situação aqui? Nós temos que dividir esse montante aqui, tá? A nossa finalidade, nosso papel... Os custos indiretos e a soma dos custos? Isso aqui, ele vai ter que vir para cá, para cá, para cá. Vamos ter que dividir para cada um desses setores aqui, tá? Então, vamos dividir um pouquinho desse valor para cada um. Qual é o critério que a gente vai adotar? Tempo de hora. Esse aqui, nós vimos agora há pouco lá atrás, o total de 600 horas, não foi isso? Nós vimos? Dos quais o setor de corte tinha 10 horas. 10 horas em relação a 600, 167. 60 horas em relação a 600 horas, 10%. 40 horas em relação a 600 horas, 6,67. 300 horas em relação a 60 horas, 5%. 160 horas do boné em relação a 600 horas, 26,67. Isso aqui, 40%. E esse, 10%. Então, por hora, até aqui, foi só dividirmos esses valores aqui. Só dividimos isso aqui, mais nada. Tá? Feito... Não, da dividir por hora eu entendi. Então, feito isso, achamos agora o percentual. Por que razão? Esses 10 horas aqui, em relação a 600 horas, 167. Tá? 60 horas em relação a 600 horas, 10%. E daí por diante. Tá? Próximo passo, toda vez que nós quisermos dividir um valor e achamos o percentual de participação, agora nós temos que aplicar esses valores aqui sobre o que nós queremos dividir. 167 de 2.600, 43,33. Tá? 10% de 2.600, quanto vai dar? 260.
6,67 de 2,600, 1,73 e 33. E daí por diante, tá? Mas no caso, então, a questão diz que vai ser dividido de acordo com a soma dos custos. Isso, tá? Tá no enunciado. É porque eu só não coloquei aqui agora, porque ele já está no material, está com vocês aí, tá? Então, essas que falamos em rateio, divisão, ele vai dar essa informação para a gente aqui, tá? Então, voltando aqui. Então, aqui nós temos esse valor. Ao aplicarmos esse percentual em cima do que nós queremos dividir, tínhamos 1.600 mais 43, 33, agora temos 1.643. Esse valor aqui, observem, ó, ele já foi totalmente distribuído nos demais setores, corte, montagem, daí por diante, tá? Aqui embaixo ele foi totalmente distribuído, então não tem mais gasto no setor almoxarifado, uma vez que ele foi totalmente distribuído aos demais setores. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Corte anteriormente tinha 1.600, mais esses R$ 43 aqui, 1.643. Montagem era 2.000 mais 260, 2.260. 4.800 mais 173 e daí por diante, tá? Então agora nós temos apenas setores de corte, montagem, costura, pintura para ser distribuído nesses 3 produtos aqui, tá? Agora nós precisamos distribuir esses valores aqui do setor, do centro de custo de corte. Como é que nós vamos distribuir isso aí? Proporcional às horas necessárias na produção de boné, boina e viseira, tá? Então aqui vimos que o boné consumiu 100 horas da produção total de 600. Boina, 200 horas de um total de 600. E 300 de um total de 600. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. 100 em relação a 600, 16,67. 200 em relação a 600, 33% e 50%. Se o que nós queremos dividir é esse valor aqui, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar agora isso em cima disso aqui, tá? Então, 16,67 em cima de 1.643 vai dar 273,89. 33% de 1.643 vai dar 547. E 50% em cima de 1.643 vai dar 821. Tranquilo, gente, até agora? E observe que isso aqui, ó, esse valor foi totalmente distribuído para o boné, boina e viseira. Tá? Então, já distribuímos esse valor a esses produtos aqui. No caso, então, a ideia é ir acabando com os setores e distribuindo tudo para os produtos, né? Exatamente. Então, se algum produto ele não se beneficiou daquele gasto, ele não vai aparecer aqui para a gente. Tá? Essa é a ideia da departamentalização, onde ao final do processo produtivo, os itens os gastos dos itens só representem aquilo que ele realmente se beneficiou, que ele consumiu aquele gasto ali, tá? E a mesma coisa da montagem. Na montagem nós temos aqui 2.260 para ser diluído aonde? Boné, boina e viseira. E qual é o critério? É mesmo aqui eu esqueci de puxar o total. 2.260, costura 4.973, tá? Agora nós vamos ter que distribuir o valor da montagem. Qual é o critério adotado? Horas trabalhadas. Está lá atrás, naquela planilha última que nós vimos, foi distribuída da seguinte forma: 450 horas para o boné, 100 para a boina e 50 para a viseira. Então é a mesma situação. Achar a proporção em relação ao total e agora aplicar em cima do que nós queremos dividir. 2.260. Tá? Então aqui, 75% de 2.260, 1.695, 376 e R$ 188. Desta forma aqui também já distribuímos todo esse montante aqui. Só resta dividir agora o valor de costura e pintura. Tá? 200, 200, 200. Dando prosseguimento, vamos dividir agora esse valor aqui para boné e pintura.
200, Boné 200, 18. tá? Então, agora achamos a proporção, 33, 33, e aplicar esse valor em cima do que nós queremos dividir agora, tá? Valores iguais aqui. Tá, gente? Tranquilo? Feito isso, vamos, próximo passo agora é distribuir o valor da pintura, tá? Desse setor aqui, que é o único que está faltando distribuir agora, tá? Setor ali. Então, dando prosseguimento, 430 é o valor que temos a distribuir. Critério, horas também de produção, 550 e 50. Achamos a proporção, 83,88. 83% de 4.130, 3.441, 8%, 344, e daí por diante, achamos aí esse custo total de boné. Esse custo total está envolvendo aqueles valores que a gente viu lá no início dessa planilha, né? Esse valor, e daí por diante. Todo o valor que nós apuramos aqui, ó, deu 12.000, depois deu 12.963, e a gente foi somando os valores, até chegar em R$19.000, o custo total da produção do boné. Custo total da produção de boina, 9.000, e da viseira, 5.271. Agora, se nós temos a quantidade produzida, é fácil achar o custo unitário de produção, tá? Só dividimos o custo total pela quantidade total, pelo volume total de produção, temos o custo unitário de cada produto. Gente, veja que é uma planilha imensa, mas tem uma sequência lógica. O primeiro a gente tem mais dificuldade, no segundo, quando a gente começa a ver, ó, é tudo igual, tá? A maneira de realizar o cálculo é tudo igual. Só temos que observar nas informações que nos são apresentadas, para que possamos ratear os valores em função do benefício que cada produto recebeu em cada centro de custo, tá? Gente, ficou alguma dúvida nessa tabela aí? Não, tranquilo. É uma mega tabela, né? Muito grande, tem muita informação, mas vejo que ela mantém uma lógica, e só a gente seguindo. A minha preocupação foi em fazer essa planilha, essa apresentação, com todas essas informações chegando no momento oportuno, para que não confundisse. Então, ela só vai aparecer no momento que a gente tem necessidade daquela informação ali. Se eu projetasse para vocês tudo de uma vez só, teria dificuldade. Então, assim, acho que a gente foi acompanhando passo a passo cada elaboração dos valores. Tranquilo, então, gente? Podemos avançar? Agora, No Excel é bem tranquilo, né, professor? Problemas aí seria fazer na mão. No Excel é bem tranquilo fazer essa tabela aí. não, tranquilo. Vocês terão Mas isso daí é por departamentalização, né? departamentalização. Tá? Ah, tá. Esse daí é o mesmo exemplo anterior, só que com mais departamentos, não é isso? Isso, Que era do vidro, do... exatamente. Mas consegue perceber a similaridade, né? Porque cada exercício ele tem a sua peculiaridade, mas ele está indicando que são setores, os itens que transitaram nos setores recebem custos. Se algum desses itens, boné, boina e viseira, não transitasse por um desses esses setores aqui, o almoxerifado, corte, montagem, costura e pintura, ele não receberia parcela de gastos daquele setor ali. Tá? Essa é a ideia da departamentalização, que um determinado produto não seja sobrecarregado, não se responsabilize por um custo da qual ele não tenha se beneficiado. Essa é a ideia principal da departamentalização. Tá? Bom, então agora só nos resta fazer exercícios. No material que eu mandei para vocês, temos alguns exercícios. Tá? Esse foi o primeiro que nós temos. O que ele diz aqui? Vou procurar fazer com vocês esse primeiro. Eu pediria que vocês tentassem fazer uns outros que eu selecionei aqui. Aí a gente retornaria daqui a pouquinho. Já são o quê? Deixa eu ver que horas são. São 9h20 já. Não sei se vai dar tempo. Então, olha lá, esse primeiro exercício para a gente ver como é que ele é apurado aqui. Esse vídeo é o seguinte, ele é um tradicional, em regra, ação de concursos públicos, tá? Então, o que diz aqui? Roupas bonitas e belas produzem um produto calça jeans masculina.
Seus departamentos industriais direcionados à atividade de corte, costura e acabamento. Então, temos aqui 3 centros de custos da produção exclusiva de calça jeans masculina. Todos os produtos elaborados passam nos 3 setores aqui. Tá? Então, vão se beneficiar pelos 3 setores aqui. Apenas no setor de acabamento não são incorporados materiais diretos aos produtos. Então, nesse setor não são incorporados material direto. Está aqui que não tem nada nele aqui. Com base nos números fornecidos a seguir, estimamos custos totais unitários por departamento e o custo unitário de cada produto comercializado após os trabalhos executados em cada departamento da empresa. Sabe-se que os estoques iniciais finais são nulos e que no período analisado foram iniciadas e completadas 20 mil unidades. Ou seja, não tinha nada no início do período, nem nada no final sendo produzido, e tudo que começou a produzir, as 20 mil unidades, foram terminadas. Então, ele quer saber o custo total do departamento de corte e o custo unitário. Custo total do departamento de costura e o custo unitário do produto. E o custo do departamento de acabamento e o custo unitário. O que nós vamos entender é o seguinte, quando se fala em centro de custo, é como se fosse, nós vamos pensar como se fossem setores distintos. Se nós pensarmos da seguinte forma, isso aqui é uma empresa. Aqui temos outra empresa. Essa empresa aqui vai apurar um custo total unitário e é como se vendesse para essa empresa. Esse departamento aqui, ele vai apurar o seu custo de produção e é como se vendesse para essa empresa aqui. Tá? Então, porque ela, quando identifica o custo de produção por departamento, sabendo uma quantidade que ela tem a ser produzida, ela tem como apurar o custo unitário de cada segmento naquele estágio de produção e identificar é mais caro ou mais barato terceirizar. Pode ser que nessa apuração ela identifique que o custo unitário do setor de corte ele seja mais caro ela produzir que terceirizar. De repente é mais interessante ela terceirizar aqui, aqui ou aqui. Tá? Então, como é que nós faríamos esse exercício aqui? Nós temos um setor de corte. Deixa eu só apagar essa linha aqui que eu fiz. Nós temos um setor de corte. Tá? O setor de corte, ele 45 mais 60 mais 36 mil. Então, simplesmente somamos os valores. Tá? Total, 141 mil. R$ 7,05 foi porque nós dividimos esse valor por 20 mil unidades. Tá? Isso, dividido por isso, R$ 7,05. Esse valor aqui, ele vai ser transferido para o setor seguinte. Tá? Porque quando o setor de costura receber esse produto já cortado, ela vai agregar outros fatores de produção. Tá? Então, vai agregar outros fatores de produção. Então, os gastos do setor de costura serão adicionados, serão acrescidos de R$ 141 mil, que eles foram transportados para o próximo setor. Isso, na verdade, quando o produto chegar naquele setor ali, já devidamente cortado, ele representa gasto com matéria-prima, gasto com mão de obra e gasto com custos gerais de produção, custo indireto de produção. Então, o produto que chegar nesse estágio seguinte, ele já está carregado os gastos obtidos nesse momento aqui, nesse setor, nesse segmento da empresa. Tá? E lá nesse setor, a empresa vai agregar outros fatores, mais 60 mil de material direto, mais 24 mil de mão de obra e mais 30 mil de CIF. 114 mil. Isso com 141 mil, o custo do total de costura, 255 mil. Tá? Então, aqui nós vamos somar os dois valores, tá? E vamos ter aqui 255 mil. Neste momento, se a empresa produziu 20 mil unidades, 255 mil dividido por 20 mil unidades, 12,75. Acabamento, mesma situação. Esse valor aqui, ele vai vir aqui para o setor de acabamento, tá? Que consumiu 45 mil de mão de obra, 54 mil de CIF, 99 mil. Esses 99 mil com R$ 255 que foram transferidos do setor de costura, totaliza 354 mil.
Se dividirmos por 20 mil unidades, vamos ter 17,70. Tranquilo, gente? Tranquilo. Por que é importante isso aqui? Fala assim, é muito óbvio, né? Realmente é muito óbvio. Mas por que é simples, mas é tão importante? Se a empresa percebeu que nesse estágio de corte ela gasta R$ 7,05, incluindo material direto, mão de obra e CIF, para cada unidade cortada, se ela encontrar alguém que possa terceirizar essa produção e fornecer por um preço menor que esse valor ali, será que não é interessante para a empresa pensar nessa possibilidade? Bom, se eu consigo terceirizar essa produção nesse estágio por um valor menor que 7,5, talvez seja interessante para a empresa. Então, ela pode avaliar essa possibilidade. E nesse setor de costura, ela pode verificar, bom, nesse estágio, aqui a empresa, o produto nesse estágio já tem beneficiamento do setor de corte, beneficiamento do setor de costura, e cada unidade está custando para a fábrica R$ 12,75. Será que ela consegue alguém que possa terceirizar o produto nesse estágio de produção por valor menor que R$ 12,75? Se fizer, é o caso dela avaliar, ver se é mais interessante. Tá? Se ela, todos os seus fornecedores, todas as possibilidades que ela apurou, os custos de terceirização ficarem maior que isso aqui, ela permanece com esse valor aqui. Tá? Então, ela continua a sua produção, porque produzir internamente ficaria mais barato que terceirizar de alguém. E ao chegar lá no estágio final, o acabamento, ela verificou que cada unidade consumindo beneficiamento de costura, corte e acabamento, totalizaria R$ 17,70 por unidade. Da mesma situação. Se ela observar que ela consegue terceirizar, comprar de terceiros o produto já pronto nesse estágio por um valor inferior a R$ 17,70, ela pode ser interessante para a empresa. Do contrário, se o valor ficar maior, ela nem pensaria duas vezes. Continua seu processo de produção. Lembrando aqui que ela tem que observar o seguinte: toda vez que ela pensar na possibilidade de terceirizar a produção com alguém, ela não pode esquecer que se ela deixar de produzir, ela tem alguns gastos que são fixos. Esses gastos fixos, se ela nada produzir, ela continuará gastando. Então, ela ainda teria o gasto por unidade que ela comprar de alguém, mais os gastos adicionais dos custos fixos que continuaria existindo na empresa. Então, na efetividade, de analisar essa possibilidade, ela não pode esquecer dos seus custos fixos que estão lá atrás. Tá? Mas, por aqui, temos como observar que qual é o custo de produção dentro de cada setor da cadeia produtiva da calça jeans. Gente, tranquilo? Fácil, né? Ficou alguma dúvida? Até que essa foi fácil. Podemos avançar aqui, gente? Tem 4 minutinhos dessa sessão ainda. Vamos ver o próximo exercício. O número 2, ele fala o seguinte: departamento dessa empresa possui custo indireto de 9 milhões. Precisa distribuir para 3 produtos, A, B e C. O que ele definiu ali? Que esse produto ele vai ser na proporção das horas máquinas. Precisa distribuí-lo para 3 produtos, A, B e C, por horas máquinas. Então, exatamente o que nós vimos agora há pouco. Produto A, 1.000 horas. B, 500 horas. Produto C, 1.500. Esse valor aqui, naquela tabela imensa que a gente viu agora há pouco, é exatamente isso aqui. Ó. Vamos dividir isso nessa proporção aqui. Tá? E depois, não aqui ele só está pedindo que nós apuremos quanto dos 9 milhões vão beneficiar A, B e C. Tá? Então, aqui ele quer isso aqui. Então, ele quer saber, dessa forma, é correto afirmar que os produtos A, B e C receberão, respectivamente, de custo indireto, ou seja, vamos distribuir esse montante entre A, B e C. Quanto vem para A, quanto vem para B, quanto vem para C, usando esse parâmetro como critério de rateio. Como que nós faremos isso aqui, gente? Hein, pessoal? Como nós faremos isso aqui?
9.000 dividido por 1.000? Oi? 9.000 dividido por 1.000 que você falou? Não. Nós temos 9 milhões. 9 milhões dividido por 1.000, né? Não. Pelas horas máquinas. Quantas horas máquinas nós temos? Também. 1.000. Ah, 3.000. 3.000 no caso, né? Isso. 3.000. Achamos a proporção, igualzinho fizemos, tá? Se 3.000, total vai dar 3.000, quanto é 1.000 sobre 3.000? Quanto é 500 sobre 3.000? E daí por diante. O percentual que a gente achar, ele vai ser aplicado em cima do que nós queremos dividir. E resolvida a questão. Tá? Vamos encerrar a sessão agora, tá? Falta 1 minuto, menos de 1 minuto. Quando te retornar, vai faltar alguns minutos restantes para a nossa atividade de hoje. No caso, então, pode mandar a dúvida, então, para o senhor? Não, eu vou voltar, a gente vai voltar. Vou voltar para a última sessão ainda. Tá? Ok. Só deixa acabar esse tempinho agora, falta menos de 1 minutinho. Aí, assim que retornarmos, a gente conclui essa atividade aí, esse exercício, e a gente tira a dúvida do outro exercício. Tá?